Então, se você quer saber como acertar todos os exercícios de separação de mistura, continua aqui comigo e vamos lá. Bom, telinha para você. Então, hoje o tema da nossa aulinha é como separar sua vaga em medicina no Enem, certo? Caracas. Então, vamos lá. Tá, é só uma brincadeira que eu tô fazendo aqui com você, né? Claro, obviamente. Não! Mas o conteúdo de hoje está relacionado à separação de mistura, não tem segredo nenhum. Acho que pelas sacadinhas aí você já notou o que era para ser feito, né? Bom, vamos lá. Então, começando aqui com o primeiro exercício, e hoje o nosso tema vai ser muito focado nessa parte, tá? De principalmente tratamento de água, que é um tópico que se repete em muitas provas, inclusive no Enem, mas que traz muitos métodos de separação de mistura. Quando a gente fala de separação de mistura, nem sempre será empregado apenas um método durante todo o processo. Às vezes a gente acha que é só um só. Claro que em situações mais simples, né, vai ser, mas geralmente não são situações tão simples assim. E um detalhe importante, os métodos de separação de mistura, a gente sempre considera que eles são perfeitos. Como assim, professor, perfeito? Que separa tudo. Mas na realidade não, às vezes sempre sobra alguma coisinha ali da mistura. Né? Dificilmente você consegue separar uma coisa para ela ser completamente pura. Tem alguns processos que dá para fazer, mas é difícil, beleza? Bom, vamos lá. Então, vamos ler aqui o exercíciozinho. A água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que deixa o professor travou. Deixa com um aspecto turvo, para se obter uma água límpida e potável. Ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são nessa ordem: coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Qual é a etapa da retirada de grande parte desses sólidos? Então, ali a gente tem um processo que quer remover sólidos. Pô, professor, remover sólido. Então, o que você tem que pensar? Primeiro de tudo, vamos olhar para o exercício. Então, ele trouxe toda uma introdução bonitinha, falou das etapas, e aí ele vai direto na veia. Os exercícios de separação de mistura, geralmente eles são assim, eles são simples, eles são diretos. Ele já diz na sua cara o que ele quer. É rapidão, você vai notar isso, ó. Ele já vai direto, ó, eu quero remover grande parte dos sólidos. Qual é a etapa que remove sólidos durante isso tudo? Bom, então você tem dentro dessas etapas, e cuidado, certo? Você tem 3 etapinhas aqui que estão relacionadas com sólidos. E todo mundo se enganou. Inclusive, alunos meus, e até eu no começo falei, opa, como assim? Peraí. Cuidado nesse ponto, na diferenciação. Deixa eu pegar uma corzinha mais bonitinha aqui, verde. Ei, gostei mais do verde. Coagulação, decantação e filtração. Essas etapas, elas separam de fato sólidos. Mas aí você para e pensa, pô, professor, coagulação é método de separação mesmo? A gente coloca como método de separação, mas ele é um processo que só faz as partículas se juntarem. Então o Enem trouxe aqui uma alternativa para confundir a gente. Foi de propósito, né? Não é nem que é para confundir, mas é que a gente não explora tanto. Você fala, gente, ó, vamos fazer a coagulação lá. O que é a coagulação? Você junta as partículas, né? Coagulação, floculação, né? Você junta as partículas sólidas em tamanhos maiores para que eles fiquem mais densos e consigam fazer o quê? Descer até o fundo. Pum, aí ele vai lá pro fundinho. E aí depois vem e esse processo quando vai pro fundinho, bum, vai lá no fundinho, chama decantação. Por quê? Durante a decantação é um método de separação de misturas de sólidos e líquidos, mas também pode ser líquido e líquido, tá? Esse é um cuidado que a gente tem que ter. A decantação, ela separa sólido e líquido, até mesmo líquido e líquido. Mas tanto sólido com sólido, líquido com líquido, heterogêneo. Ô, senhor, o que você está falando? Está misturando, falando um monte de palavra diferente. Ó, mas veja bem, você tem uma mistura heterogênea de um sólido com líquido, beleza? Ou uma mistura heterogênea de um líquido com líquido. O que é heterogêneo, professor? Não lembro. Ó, veja bem, ó, heterogêneo é quando você tem uma misturinha, certo? Então vamos colocar aqui, ó, deixa eu colocar um azulzinho. Olha lá, você tem uma fase líquida embaixo e outra fase líquida em cima, como água e óleo, por exemplo. É heterogêneo. Olha lá, esse potinho aqui traduz tudo isso que eu tô falando para você. É heterogêneo. Ou você pode ter aqui outro potinho, certo? De uma mistura heterogênea, que tem o líquido aqui e tem o sólido acumulado lá no fundo, olha lá. Ah, então tá heterogêneo, porque não misturou, não virou uma fase só, certo? Isso aqui é heterogêneo. Se fosse homogêneo, você não ia ver esse solidinho. Olha lá, tá homogêneo. Você só vê a fase líquida, da aguinha. Ah, mas nesse caso aqui, ó, se eu fizer assim e colocar aqui no fundo um sólidozinho, tá heterogêneo, olha lá. Olha o hétero, gênio, hétero.
heterogêneo. Então, o que aconteceu? Está heterogêneo. Então, a decantação serve para isso. O mais denso desce. Então, aqui no caso, a água e o óleo, por exemplo, a água desce porque ela é mais densa que o óleo. E o óleo sobe porque é menos denso. Agora, lá no sólido, sei lá, terra. Imagina que isso aqui é terra, lama. Essa aí é a água líquida. A lama é mais densa. Então, ela desce, vai para o fundo, certo? E isso que a decantação faz. Mas no processo de tratamento de água, como é que funciona esse trem, essa jossa aí? Ué, você capta a água vai caminhando assim. Ó. E aí, conforme ela vai caminhando, ela chega no local que é propício para decantação. A água fica parada. Aí as partículas sólidas vão descer até o fundo e a gente retira a água que está na parte superior e leva ela embora. Então a boa parte das partículas sólidas ficam retidas ali? Sim. O processo no qual vai remover a maior parte das partículas sólidas é a decantação, porque a água fica parada, vai tudo para o fundo. Mas e a filtração, professor? Também separa sólido de líquido. E agora? Onde está seu Deus? Meu Deus está aqui, ó, presta atenção, hein? Meu Deus está em todo lugar. Brincadeira, vamos lá. Na filtração, ela retém partículas. Só que você já tentou filtrar água com barro? Chega uma hora que o barro vai acumulando ali no filtro, ali, ó, vai formando uma massa e a água não passa mais. Não consegue filtrar mais. Então não dá para você filtrar, por exemplo, a água que vem do rio, vem lamacenta, ou vem com muito lodo, ou sei lá, é tratamento de esgoto, vem as bostas junto, eita peste. Ó, aí o que acontece? O coliforme fecal, né? Se você for filtrar a água ali do tratamento de esgoto, ele vai ficar retido no filtro, então não dá. Então antes de você fazer uma filtração, você tem que deixar ele retido em algum lugar. Então você vai lá, joga um negocinho de coagulação, coagula sujeira, né? Qualquer tipo de sujeira, inclusive o que você está pensando aí agora. Ué, ele vai juntar e ele vai para o fundo. Aí ele vai para o fundo, acumula no fundo e fica lá, beleza? E aí você leva essa água que ainda vai ter algumas partículas pequenas e passa por uma filtração. Geralmente o filtro utilizado é aquele filtro bem comum, que é areia, cascalho e o carvão. Certo? Que daí garante que nada vai passar por esse filtro. Nada. Nada não, mentira, né? Passa algumas coisinhas, mas as outras partículas que poderiam prejudicar a qualidade da água, elas ficam retidas no filtro. Então, olha só, 3 métodos, vamos lá. Coagulação, junta as partículas sólidas. A decantação, quando essas partículas sólidas juntas descem. Se ainda ficar alguma partícula sólida, no filtro vai reter. Só que o filtro também ajuda a reter, aí, por exemplo, carvão, principalmente se for carvão ativado, o carvão ativado ajuda a reter, certo? Reter partículas de odor e por aí vai, beleza? Então é nisso que ajuda, tá? Então aqui, para fechar, então, onde a maior parte das partículas vão ficar retidas? Na decantação, beleza? Na decantação. Ela pega, ela desce, vai lá pro fundinho e fica lá embaixo. Beleza? Tudo certo? Então, ó, da mesma forma que você está marcando a alternativa B aqui, você vai macetar o botão aí, ó, do like. Você vai clicar em compartilhar, vai mandar pro seu amigo, vai falar, olha lá que legal, vou aprender separação de mistura. Que é um conteúdo facinho, seu amigo com certeza vai gostar de assistir essa aula aqui. E você vai também se inscrever, beleza? Não só isso, se você, né, tiver interessado um pouquinho mais em estudar mais aprofundadamente o Enem aí, as questões do Enem, as matérias de separação de misturas, conhecer um pouquinho mais, você vai lá na nossa página do Plano A, ó lá, tá vendo aqui, ó, escondidinho, o Plano A, beleza? Plano A, bem grandão para você. Acesse a nossa plataforma, lá vai ter um curso completíssimo para o Enem, com exatas e biologia, ou seja, química, física, biologia e matemática também, é verdade. Tem matemática também, tudo completinho, lista de exercício, simulado, a videoaula, tem mentoria de estudo, cara, tem uma pancada de coisa para você assistir lá, beleza? E ficar por dentro do como ser aprovado em Enem nas 33 mais desejadas de medicina no Enem, beleza? Essa curiosidade do 33 mais aí, gente, tá mais relacionado com as 33 que o pessoal mais presta, mais vai atrás, mais se inscreve para fazer medicina, tá? Aí fica a dica para você falar pro seu amiguinho, falar, ó, foi aprovado nas 33 mais. Beleza? Vamos lá. Então aqui, primeiro exercíciozinho, check. Vamos pro segundo. O segundo é parecido, olha só. O segundo, a imagem apresenta as etapas de funcionamento de uma estação individual para tratamento de esgoto residencial. Então ele mostra a imagem. O Enem adora imagem, caras. Química aí, se tiver imagem, ele adora trazer alguma coisinha e se puder também trazer, né? Beleza, tá vendo? Olhou esse desenhão? Dá uma batida no olho assim, fala, tem várias etapas, tal, beleza. Mas vamos ver o que ele pergunta? Em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial? Bom,
Olhando aí esse exercício, vou dar uma olhada nele. Pronto, olhei. Você vai ter que voltar e ver. Bom, algum lugar vai ter uma parte que ele vai separar o lodo. Gente, lodo, eu não sei o que é lodo. Tem gente que não sabe, é verdade, é normal, tá? Inclusive tem gente até que não sabe que o leite vem da vaca. Mentira, vem da vaca, tá? Mas vamos lá, o que é lodo? Lodo é como se fosse um barro ali, com algas e alguns funguinhos ali, planchinha e lama, e que acumula, que é bem rico em matéria orgânica, certo? Isso que é lodo, beleza? E vamos analisar com mais cuidado. Então, ó, aí ele fala assim, a imagem apresenta as etapas, pipipipopopó, e como funciona a estação individual. Então, vamos ver as etapas, né? Primeira etapa, caixa de gordura. Retém detritos de pia e cozinha, liberando água quase isenta de gordura. Então, caixa de gordura serve para quê? Tirar gordura. Tira lodo? Acho que não, né? Vamos lá. Depois, caixa de passagem. Recebe o que vem dos banheiros e lavanderia, reunindo todo esgoto residencial. Então, se tem alguma partícula sólida na água, se tem um monte de... Tem os coliformes fecais, tudo. O resultado lá da ressaca do outro dia que você jogou na privada, né? Enfim, mas vamos lá. E aí, ele passa por aqui e vai até o tanque séptico. Olha só, vocês estão escutando esse barulho? Escuta. Estão roubando carro aqui na frente. Mentira, é só um alarmezinho que alguém ligou sem querer. Ó, desculpa o barulho aí, gente. Vamos lá. Tanque séptico. Aqui o esgoto deve ficar em repouso. Ele vai dormir um pouquinho ali, tá? No repouso. Por um período relativamente maior que nas outras etapas. Então ele fica mais tempo ali parado. Então o cara vai ficar parado. Quando ficar parado por muito tempo, imagina você jogando areia na água. Já jogou areia na água? E você espera. O que acontece com a areia quando joga na água? A areia vai descendo até o fundo, num processo chamado decantação. Então, tudo que é sólido ali, se você fica um tempo parado, o sólido vai fazendo o quê? Descendo pro fundo. Então, no tanque séptico, a água fica parada e os sólidos descem. Depois ele vai lá, ó, caixa de inspeção, facilita a distribuição dos efluentes. Aí ele manda lá, né, pro filtro biológico, aqui colônia de bactéria consome matéria orgânica. Como assim? A matéria orgânica que passa, que vai embora junto ali, as matérias orgânicas vão consumir, produzir um gás ali, fazer um processo de fermentação muito doido, né? E vai mandar embora para a cisterna aqui, como etapa final, o sistema será tratado com cloro. Então você joga a água lá, na água você vai jogar cloro, geralmente é hipoclorito de sódio. Sabe onde tem hipoclorito de sódio, gente? Na água sanitária. Água sanitária, professor? Exatamente. É aquela famosa alguma coisa boa, não sei se vocês já ouviram falar, não vou falar o nome porque eles não vão pagar a gente, né? Mas tudo bem. Então aquela coisa boa é água sanitária, que é hipoclorito de sódio, geralmente, que é o famoso cloro, para matar bactéria, tá? Então vamos lá. Beleza. Então qual etapa eu falei que vai ficar parado por mais tempo para que as coisas sólidas desçam? 1, 2, 3, 4. Ixi, pulou o 4, hein? 1, 2, 3, 5, 6. O Enem pulou 4, mas tudo bem. É porque não tem alternativa F, né, professor? Mas é etapa 3, gente. Etapa 3 do tanque séptico. Lá fica parado, o lodo desce. Quando ele fica parado por mais tempo, vai ocorrer a decantação, tá? Então, alternativa 3, letra C. Beleza? Tá vendo? As questões de separação de mistura, todo ano aparece em prova, gente. Todo ano, sem exceção, tem questão de separação de mistura. E são bem diretas. Vamos ver a próxima? Ó, a figura é uma representação esquemática de uma estação, certo? De tratamento de água. Nela podem ser observadas etapas que vão desde a captação em represas até a distribuição à população. No intuito de minimizar o custo com o tratamento, foi proposta a eliminação da etapa de adição de hipoclorito de sódio. Ô, professor, você respondeu no exercício anterior isso aqui, hein? E o resultado foi comparado com... Ixi, eu nem terminei de ler, já dei a resposta para vocês. E o resultado foi comparado com a da água tratada em todas as etapas. Caso fosse aceita a proposta apresentada, qual seria a mudança principal observada na qualidade da água que seria distribuída às residências? Vamos lá. O cara falou do quê? O cara falou da remoção do hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio é utilizado na combate a bactérias. Matar as bactérias oxidadas lá com hipoclorito, beleza? Tá? Então, vamos entender melhor aqui esse processo antes de continuar. Ele te deu tudo isso aqui, ó, esse desenhão. Mas se você soubesse a função do hipoclorito, você já podia matar o exercício. Ele é relativamente simples, né? Ó. Então, se você não mata mais as bactérias, você vai ter mais bactéria no final. Então, você procurar ali, ó, presença de gosto, presença de cheiro, elevação da turbidez, redução significativa do pH, elevação do teor de bactérias. Então, aqui, ó, as bactérias
e um estar maior quantidade, porque essa é a função do hipoclorito. Mas vamos dar uma olhada aqui que eu trouxe isso também para você entender um pouco mais. Se você não sabe, vamos entender um pouco mais como é que funciona. Então você tem o rio aqui, o cara faz a captação, manda para a casa de máquina. Da casa de máquina, ele manda para floculação e decantação, que eu já falei. Floculação é para formar os flocos grandões e eles descerem, né? E depois a água passar mais limpinha. Beleza. Depois passa pela filtração, inclusive aqui, ó, já tem 3 camadas, que é areia, cascalho e carvão. Beleza? Fez a filtração, vai para um outro recipiente onde faz desinfecção, alcalinização, fluoretação. Vamos lá. Desinfecção, que é exatamente a etapa do hipoclorito, que ele usa lá para matar a bactéria. Alcalinização é para neutralizar a água, deixar ela um pouquinho mais básica. Geralmente o pessoal usa cal, tá? A cal virgem na água vai reduzir... Ô, professor, vai falar errado. Vai fazer o pH aumentar, isso que é a alcalinização, faz o pH subir, certo? E depois a fluoretação para ajudar no combate de cáries. E aí depois vai para o sistema de distribuição para sua casinha, tá? Então... é só para você entender um pouquinho mais. Gente, para que serve carvão? O carvão ele é utilizado para reter, tá? Partículas de odor, partículas tóxicas que eventualmente estejam ali dentro da água. Essa que é a função do carvão, ainda mais carvão ativado. A diferença de carvão normal para carvão ativado é exatamente essa. Né? Carvão vegetal, né? Carvão em geral, tá? Não é carvão mineral, não pode ser carvão mineral, beleza? Ou carvão ativado, que é um carvão mais poroso, beleza? Por ser mais poroso, em pó realmente, ele retém melhor, a água passa e ele consegue reter mais partículas ali. E essas partículas ficam retidas na superfície do carvão, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui, né? A separação de misturas, beleza? Só que agora a gente vai mudar um pouquinho o assunto, que o nosso assunto principal aí estava sendo, né? A questão da água, né? Separar a água, enfim, mas... vamos lá, continua ainda nesse processo de separação de mistura, mas vai envolver outros processos agora. Não só a ETA. ETA, 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 é a lua, é o sol. Não, ETA, gente, é extração de tratamento de água e esgoto, tá? Beleza? ETA, tratamento de água, beleza? Mas vamos lá, vamos para outro exercício. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção do petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo. Suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Olha que loucura, cara. Tá, vamos lá. Então, peraí, deixa eu já marcar algumas coisas. Vamos marcar algumas coisinhas aqui para já deixar bem claro. Ó, ele fala que a composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo, tá? Agregado é aquele cara, né? Então ele pega o petróleo, agrega ele, junta, formando partícula grande. Professor, estava no exercício anterior, isso aí não estava? Não, de agregar, juntar, coagular, flocular, formar flocos. Beleza? Essa é a ideia. Depois ele joga para retirar dos agregados da água. Os pesquisadores misturam o LCC nanopartículas magnéticas. Caramba, professor, o que é nanopartícula? Partícula que está em tamanho que pode ser medido em nanômetros, de tão pequena que é. Isso é magnética, ele é atraído por um ímã, né? Ou até mesmo tem um ímã nele. Mas beleza. Então lá, o novo método para pipipi, popopó, castanha de caju disponível na FAPERJ. Essa técnica considera 2 processos de separação de mistura, sendo eles, cara, olha o Enem de novo, é direto. Gente, separação de mistura é um assunto básico, simples, que dá para você acertar no Enem com muita tranquilidade. Então, de novo, o exercício ele vai diretamente na veia, ó, considera 2 processos de separação de mistura, sendo eles quais? Então a gente não juntou os agregados, não ficou tudo juntinho, então foi floculação. E depois nanopartículas magnéticas, separação magnética. Olha que belezinha, exercício fácil do Enem, gente. Beleza? Então, sem segredo. Então, de novo, mostrando para você, o exercício de separação de mistura, apesar da introdução tudo, ele é um exercício fácil, por quê? Porque ele vai direto na pergunta. Vamos ver o próximo? Olha lá. Esse é de separação de misturas também, mas ele envolve um pouquinho mais algumas coisinhas. Vamos lá, eu até comentei já em uma outra live que eu fiz, inclusive se você quiser ver ela, acessa lá, tá? Falei um pouquinho mais sobre o processo de extração, que é separação de mistura através de forças intermoleculares e tal, beleza? Solubilidade dos compostos e por aí vai. Então, veja bem, ó. Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas de saída
na saída do vapor da sauna, certo? Aromatizando-a, conforme mostrado na figura. Então, a gente tem aqui uma parede, tá? Que barra aqui o gerador de vapor joga vapor nas folhas e sai um vaporzinho com um cheirinho especial, né? Com cheirinho diferenciado de capim-cidreira e eucalipto. Então, o vapor passa aqui pelas folhinhas e sai um cheirinho diferenciado. Então, vamos lá. Qual o processo... De novo, lá, ó. Qual o processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Processo de separação... mas tá difícil colocar a linha no lugar certo. Olha lá. Então, vamos lá. É o processo do quê? Filtração? Gente, filtração sólido e líquido, tá? Uma mistura sólida e líquida é filtrada, beleza? Destilação simples. Destilação simples, aqui ó, um detalhe importante, a filtração ela é feita para separar método, é um método de separação de misturas heterogêneas, ó, mistura heterogênea, 2 fases ou mais, que separa sólido de líquido. A destilação simples da letra B, ela separa a mistura homogênea, tá? De um sólido e líquido homogêneo, que está em uma única fase, tipo água e sal, diferente de água e areia. Água e areia, filtração, água e sal, destilação. Claro que se você dissolver muito sal, tentar dissolver muito sal, o sal vai para o fundo, aí você faz uma filtração, remove o excesso de sal, depois faz a destilação simples para separar a água do sal. Extração por arraste. Arraste é uma palavra diferenciada, né? Mas ela arrasta. Leva embora. O vapor passa e arrasta o cheirinho embora. Então você extrai da folha o cheirinho pelo vapor que arrasta o cheirinho embora. Exatamente, é isso. Extração por arraste é exatamente isso, pessoal. Você vai lá e extrai as partículas de odor que estão na folha, os óleos, os famosos óleos essenciais, extrai com o vapor da água. O vapor da água arrasta essas substâncias embora, certo? Sublimação, gente, por curiosidade, é quando você passa direto do sólido para o gasoso, tá? Nada a ver com isso aqui. Quer dizer, pode até ter, você pode olhar ali para as folhas e falar, nossa, sublimação, a folha tá sólida, passa o vapor, transforma o sólido em gasoso e leva embora. Mas não é isso, tá bom? Nada a ver. A decantação sólido-líquido, não tem um sólido e um líquido ali, né? Beleza? Então, nada a ver, letra C, extração por arraste, certo? Vamos fazer mais esse aqui, né? Do uraninho. Ou não, vamos fazer este, tá? O nosso tempo aí tá curto. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui. Esse é legal, ele fala de vários métodos que eu vou comentar com você aqui para você lembrar. Vamos lá. Para demonstrar os processos físicos de separação de componentes em misturas complexas, um professor de química apresentou para seus alunos uma mistura, certo? Opa, me perdi. De limalha de ferro, areia, cloreto de sódio, bolinhas de isopor, grãos de feijão. Os componentes foram separados em etapas na seguinte ordem. Grão de feijão, catação. Você pega com a mão, você vai lá, pega com a mão. Limalha de ferro, imantação. Você traz um imã perto e atrai o ferro. Flotação, esse é legal, esse aqui. Vou deixar no ar. Filtração, você já viu como é que faz filtração para separar a areia, né? Na hora que você passa a água com areia no filtro, retém a areia e manda embora a água. Teta, fácil. Cloreto de sódio, tá? Você evapora a água vai embora e o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, fica no fundo. Mas e a flotação? Sabe o que é? Um nome diferente, é legal. Olha só, imagina que você tem areia e bolinha de isopor. Se eu jogar água lá, o que vai acontecer? A bolinha de isopor sobe e a areia desce. Olha que interessante. Por quê? Porque a água tem uma densidade intermediária. Uma densidade que fica no meio entre a areia e o isopor. Então, o isopor de densidade menor sobe, a areia de densidade maior desce. E a água fica ali no meio. Que legal. Olha só. Ó, e aí o que você faz? Pega uma peneirinha, passa em cima da água com o isopor assim, e vai tirando a aguinha, o isopor da aguinha, sabe? Bem legal, né? Nossa, professor, a definição de legal tá estranho, mas vamos lá. Em qual etapa foi necessário adicionar a água para dar sequência às separações? Gente, catação e imantação não precisa de água. Catação você vai pegar com a mão, você vai lá e você escolhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai tirando as coisinhas com o dedinho assim. Depois, ó, imantação, você pega um ímã que atrai as coisas. Beleza? Principalmente metais ferromagnéticos. Depois você vai lá, a flotação, você joga a água, que faz o isopor subir e a areia descer. Depois faz a filtração, que retém a areia. Então, a partir da flotação já teve água, não teve? Então, flotação, etapa número 3. Olha que loucura. Então, eu já até parei de falar da questão. Por quê? Porque a questão é extremamente óbvia. Ela vai direto à pergunta. E é assim que funciona a nossa questãozinha do Enem. Fechou? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, meus queridos, nós ficamos assim por hoje. Gostaria de agradecer a sua presença na nossa live, beleza? Se você quiser saber mais, você já sabe onde procurar. Vai lá, procura o plano A, que tá tudo completinho, belezinha, delicinha lá, beleza? E, claro, né? Deixa eu mostrar minha carinha aqui para me despedir, só eu.
E não se esqueça de assistir as nossas aulas. Eu vou deixar aqui separado para você, né? Uma aulinha aqui, desse ladinho, tá vendo? Aqui, sobre química, né? A nossa aulinha sobre forças intermoleculares e solubilidade, que tem um pouquinho de extração, que é um processo importante. Até tem método de separação que vai ensinar você fazer café e tal, fazer chá e por aí. E aqui do outro lado tem uma listinha de exercícios aí, tá? Para você ver, listinha de conteúdos aí sobre exercícios diversos, tá? E a gente se vê numa próxima. Valeu!